Olá, pessoal, tudo bem? Nós vamos começar mais uma aula de história hoje e nós vamos relembrar os pontos que nós estudamos nesse bimestre na matéria de história, tá? Então, aqui tem um resumo, tá, de tudo que nós estudamos nesse bimestre. Nós já fizemos um pouco dessa revisão na aula passada. Sei que vocês também já fizeram algumas anotações no caderno. Quem quiser pode organizar melhor as ideias usando aqui essas informações do slide, tá bom? Vai ficar mais completo e vocês vão ter mais conteúdo aí na hora de estudar, tá? Então vamos lá, gente. Nós começamos estudando sobre a questão do trabalho. Então nós vimos que os indígenas e os africanos, eles iniciaram o trabalho aqui no nosso país, foram eles os pioneiros, mesmo sendo o trabalho escravo, eles foram os primeiros trabalhadores aqui do nosso país e trabalhavam com cana-de-açúcar, pau-brasil e café. Né? Passado alguns anos, a escravidão ela foi proibida, né? Houve uma organização melhor do trabalho, um pouco melhor no caso, né? E aí o trabalho escravo foi perdendo espaço e foram chegando os imigrantes aqui no Brasil para trabalhar nessas plantações de café e nessas primeiras fábricas e indústrias que foram sendo construídas aqui no Brasil, tá? Então, essas primeiras fábricas tiveram como os primeiros funcionários aí, a maioria das pessoas eram imigrantes nesse período, tá? E aí a cidade foi crescendo, foi aumentando as construções, foram aumentando os trabalhos, as construções de casas, ou seja, o meio ambiente ele foi sendo alterado, foi sendo aí modificado ao longo dos anos, né? Passado alguns anos também, o trabalho começou a contar com a tecnologia. Muitos trabalhos que existiam em alguns anos atrás não existem mais hoje em dia. Outros trabalhos também nós vimos que foram se modernizando, né? Foram ficando de uma forma mais fácil de se fazer. Então, para algumas coisas a tecnologia foi muito boa, para outras não, né? Porque muitas pessoas perderam o trabalho, porque as pessoas começaram a colocar máquinas nas fábricas, nas indústrias, as pessoas começaram a perder o lugar de trabalho, né? Mas para outras até que a tecnologia ajudou bastante, tá bom? E no final a gente vai pensar, e já estamos pensando essa semana, durante toda essa semana, como que tudo isso prejudicou o meio ambiente, né? Então a gente percebeu que o meio ambiente foi muito modificado, né? Houve muito desmatamento, houve muitos prejuízos aí para a natureza. Como que tudo isso prejudicou? Quais foram as ações dos homens durante ao longo dos anos que foi modificando e prejudicando o meio ambiente, a natureza? Então, essa pergunta aqui, essa última pergunta, para vocês pensarem e refletirem e registrarem a resposta no caderno de vocês de história, tá bom? Próximo slide, eu quero que vocês façam uma pesquisa rápida com algumas pessoas da família de vocês, tá bom? Ou só com a mãe, ou só com o pai, vocês podem escolher também. E fazer essas seguintes perguntas e registrar as respostas no caderno de história, tá? As perguntas são: em quais lugares você já trabalhou? Quais funções você já exerceu nesses lugares onde trabalhou? Essas funções ainda existem? Por que eu fiz essa pergunta, gente? Eu vou dar um exemplo meu, tá? Quando eu era mais nova, eu trabalhava em supermercado de empacotadora, né? Então, hoje em dia, com essa questão do meio ambiente, alguns supermercados já estão eliminando essa questão do plástico. Então, não existe mais sacolas em alguns supermercados, né? Então, a gente precisa levar nossa bolsinha aí sustentável para poder fazer nossa compra. Então, esse trabalho que eu exerci há 17 anos atrás, há 20 anos atrás, eu não queria falar a minha idade, mas eu tive que falar. Há 20 anos atrás, não é exercido mais hoje em dia, até por uma questão da organização aí e para evitar o consumo desnecessário do plástico, alguns supermercados já eliminaram o uso das sacolas, dos plásticos, né? Então, esse é um trabalho que você não encontra mais. Eu nunca mais vi empacotadores em supermercados, tá? Não sei se vocês viram em algum lugar, mas eu nunca mais vi. Depois que se passaram alguns anos, eu nunca mais vi. Até por causa dessa questão do meio ambiente, né? Então,
todos os lugares, os supermercados, empresas, todo mundo está muito preocupado com essa questão do meio ambiente e tentando fazer de uma forma ou de outra que isso não seja, e ter atitudes que não sejam prejudiciais ao meio ambiente, tá bom? Então é isso que eu quero saber, se alguém da sua família já trabalhou em alguma coisa que hoje em dia não existe mais esse tipo de trabalho, tá? E última pergunta: como você acha que foi a evolução desses trabalhos? Então, por exemplo, se o seu pai ou sua mãe ou a pessoa que você estiver fazendo a entrevista já trabalhou há muito tempo com alguma coisa que hoje esse tipo de trabalho ainda existe, mas ele foi modificado por causa da tecnologia, qual foi as modificações que ocorreram? Como que esse trabalho ele evoluiu, né? Como que melhorou esse trabalho ao longo dos anos, tá? E aí eu quero que vocês registrem essas respostas no caderno de história para a gente compartilhar na próxima aula, tá bom? Um beijo, pessoal, até mais!